Assim como cai a chuva do céu e não torna para lá, mas rega a terra, dá a semente e o pão ao que come, assim é a palavra que sai de minha boca. Não volta para mim vazia, mas realiza aquilo para o que foi enviada. A partir de agora, você vai ouvir uma palavra que pode mudar completamente sua vida. O vazio, a solidão, a angústia, a falta de paz. Tudo de ruim que sucede em sua vida nesta mensagem, Deus irá mudar e trazer até você paz, alegria, saúde e salvação eterna em Cristo Jesus. As páginas sagradas da Bíblia se abrem agora diante de você e através do missionário Deovan Lima, ouça uma palavra da boca de Deus. Um dos trechos da Bíblia Sagrada que mais elucida a nossa trajetória nessa vida. E quero que você preste bem atenção nisso. É o momento em que Deus, ele chama Moisés. Porque a grande verdade é que muitas pessoas questionam o amor, a bondade de Deus, a misericórdia de Deus, principalmente quando estão diante de tragédias, né? De acontecimentos horríveis, que fazem as pessoas se desesperarem, chorarem, né? E aí alguém grita no meio: onde está Deus? Já ouvi dizer que Deus é amor, que Deus é cheio de misericórdia, que Deus nos protege, que Deus ele nos livra. Meu Deus, por que aconteceu isso? E assim, a tendência, e você há de concordar comigo sobre isso, a tendência, na maioria das pessoas, é atribuir a Deus responsabilidade pelas suas tragédias, pelas coisas que aconteceram em sua vida. Aliás, isso desde o Jardim do Éden. Você deve lembrar muito bem de Adão, quando Deus comparece naquele jardim e começa a procurar o homem, e ele estava escondido, né, atrás de algumas moitas. E Deus então vê ali, abre aquelas moitas e diz: Adão, o que você está fazendo aqui escondido? Eu estava nu e eu me escondi porque eu estava com vergonha. Mas quem te mostrou que tu estava nu? Para que tu te envergonhasse disso. Acaso comeste da árvore, do fruto da árvore, que eu te mandei não comer, você me desobedeceu? Evidente que Deus já sabia disso, não? Era só uma forma de fazer com que o próprio homem expressasse, falasse com sua própria boca aquilo que ele havia feito. E ele então atribui a Deus a culpa por tudo aquilo. Ele diz: foi a mulher que tu me deste. Ou seja, em outras palavras, eu estava aqui nesse jardim, tranquilo, sossegado, no meio da bicharada, ouvimos pássaros cantar. E o Senhor foi, me fez cair um profundo sono, arrancou minha costela, fez essa mulher, olha aí a tragédia. Foi a mulher que tu me deste, ela me enganou, eu comi o fruto e agora desabou toda essa desgraça. Então, a gente observa que isso é uma tendência no ser humano, que não leva a nada, não é? Não leva a nada. Ilusão, mentira, ausência da verdade são coisas que pertencem a Lúcifer.
O diabo é o pai da ilusão, é o pai da mentira, é o pai da ausência da verdade. Jesus é a verdade. É na verdade que o Espírito de Deus trabalha. É na confissão de seus erros, de seus pecados. É como Davi fez. Eu pequei, quando ele foi repreendido pelo profeta Natan acerca do seu erro terrível, não é? E ele se prostra no chão e diz: eu pequei e eu fiz o que é mal diante dos teus olhos, por isso tu és justificado em me castigar. A culpa é só minha, fui eu que fiz. Mas se tu me lavares, eu serei mais alvo do que a neve. Purifica-me e eu serei mais puro do que a lã. Isso é outra coisa. É outra coisa. E é nessa verdade que Deus trabalha. É nesse equilíbrio que Deus trabalha. Não na ilusão, na mentira, na falsidade, na hipocrisia. Não, mas na verdade. No reconhecimento das coisas como elas são. É assim que Deus trabalha. E Deus chamou Moisés e disse a ele: Moisés, diga a todo esse povo. Sabe, isso vale para mim, isso vale para você. Isso é uma coisa bíblica, isso faz parte da história da raça humana desde que ela foi criada no jardim do Éden. E Deus disse a Moisés: olha, diga a esse povo que ninguém é obrigado a me amar. Ninguém é obrigado a reconhecer o que eu fiz por eles. Eu os libertei da escravidão, do cativeiro, da vida miserável, da vida de angústia, da vida sem sonho, da vida sem futuro, de uma vida de aflição. Eu os libertei. Mas ninguém é obrigado a me adorar, a me amar, a reconhecer isso, a me respeitar. Ninguém é obrigado a caminhar para essa terra boa, espaçosa, que manda leite e mel, que eu tenho para aqueles que querem me seguir, que querem me adorar, que querem andar comigo, que têm prazer na minha lei, na minha palavra, nos meus conceitos, nas minhas ideias, que têm prazer em andar comigo, em se relacionarem comigo. Essa terra eu tenho para eles. Diga a todo esse povo que ninguém é obrigado a entrar lá. Eu não quero enfiar as pessoas goela abaixo dessa terra de qualquer maneira. Eu não quero problemas. Eu não quero gente rebelde. Eu não quero gente falando mal de mim nessa terra. Eu não quero gente com outras ideias, outros conceitos e outros deuses. Diga a eles, Moisés: eis que eu coloco dois caminhos diante de vós. Sabe, essa é que é a verdade, meu irmão e minha irmã, eu e você. Nós somos livres para escolher o caminho que desejamos. Você é livre, eu sou livre. Todas as pessoas são livres para fazer aquilo que elas quiserem fazer. Ninguém é obrigado a crer em Deus, a adorar a Deus, a entregar sua vida a Ele, a reconhecer em Cristo o seu Senhor e seu Salvador, e verdadeiramente entregar o seu coração e as suas ideias e a sua vida e tudo que pertence a você nas mãos do Espírito Santo. Ninguém é obrigado a isso. A pessoa pode fazer o que ela quiser fazer nessa vida. Porém, todavia, contudo, ela irá colher o fruto do que ela semeou. A Bíblia Sagrada diz que aquele que semeia na sua carne, preste atenção, escute isso. Nós vivemos sob leis espirituais. Você entende isso? Existem leis em nossa sociedade, se você as infringir. Por exemplo, as leis de trânsito. De vez em quando, a gente recebe uma multa aí, não é? Você passa 3 quilômetros a mais, um pardal te fotografa e você tem que pagar 100 e pouco. Fazer o quê? Não é? Mas são leis. Se você estaciona no lugar errado, se você rouba um objeto em uma loja, não é? Se você atropela alguém e mata essa pessoa, você vai responder. Existem sanções.
E elas são de acordo com a gravidade, com o nível da infração que você comete. Você vai responder por isso. Da mesma maneira, no reino espiritual existem leis estabelecidas por Deus e que você pode infringi-las conforme você quiser. Porém, você irá responder por isso. Não é que Deus não goste de você. Não é que Deus não te ame. Não é que Deus ele faça a preferência por outras pessoas, não é? Você pode ver outros sendo abençoados, outros com saúde, outros prosperando em sua vida. Você pode ver outras pessoas com uma vida equilibrada, sorrindo, alegres, felizes, e você não. Envolto na angústia, na tristeza, na doença, na miséria, não é? E você pergunta, meu Deus, o Senhor não me ama? Não é isso. Você próprio escolheu caminhos de erro. Você próprio se afastou de Deus. Você próprio tomou suas próprias direções, segundo as suas ideias. A Bíblia diz, aquele que semeia na carne. E semear na carne, meu irmão, você que me ouve e me vê em algum lugar. Aquele que semeia na carne é aquele que faz, é aquele que pratica, é aquele que realiza segundo os seus próprios conceitos, suas próprias ideias, seus próprios planos, suas próprias motivações e inclinações. Pronto, e acabou. Não há espaço na vida dessa pessoa para as ideias de Deus, para os conceitos de Deus, para a palavra de Deus. Ele rejeita isso e diz, eu vou viver o que eu acho melhor. E de repente essa pessoa ela se vê envolta na morte, na doença, na desgraça, na pestilência, envolvida em alguma coisa, porque esse mundo jaz do maligno. Você pode ter certeza absoluta disso. Esse mundo jaz do maligno, e o maligno ele não tem coisas boas para você. Aquele que se inclina para as coisas da carne, a Bíblia diz que ele está se inclinando para a morte e destruição. Você sabe por quê? Não é que Deus assim ficou com raiva da sua atitude, você não querê-lo, não desejá-lo, rejeitá-lo, e aí ele ficou com raiva de você e mandou um raio sobre a sua cabeça? Não. Ele deixa você ir. Só que você está indo para os braços do capeta, para falar um verbo rasgado. Não é? Para não escolher uma palavra que menos venha ofender o teu coração. Você está indo para o abraço do capeta. O mundo jaz do maligno. O que aguarda você é destruição. O que aguarda é pestilência. O que aguarda é miséria. O que aguarda é morte. A Bíblia diz isso. Aquele que se inclina para as coisas da carne, ele está se inclinando para a morte e destruição. Não tem outra opção. Não tem outra. Em todos os casos, e cada história é diferente na vida de cada pessoa, de acordo com o seu nível social, com o seu nível financeiro, enfim, mas o final da história de todos eles é sempre assim. Acaba sempre assim. O diabo trabalha na vida dessas pessoas conforme a conveniência dele. Mas todas elas vivem em depressão, em angústia. Às vezes você vê uma pessoa que é rica, às vezes você vê uma pessoa que é famosa, que é conhecida no Brasil, que é conhecida no exterior, e de repente você tem a notícia que essa pessoa se suicida. E de repente você tem uma notícia que acontece uma tragédia, essa pessoa era extremamente infeliz, deixa um bilhete, deixa uma carta, que não via sentido na vida. Então, aquele que se inclina para as coisas da carne, se inclina para a morte e destruição. Aquele que se inclina para as coisas do Espírito de Deus, aquele que passa a dar ouvido a Deus, aquele que ouve o que Deus tem a dizer e diz, Senhor, olha, não é isso que eu queria, mas só está dizendo que é melhor para mim, então eu vou por esse caminho, porque eu sei que o meu coração é enganoso. Se eu seguir pelo meu coração, se eu seguir pela minha opinião, se eu for uma Maria, vai com as outras, se eu for junto com a maioria, eu vou lascar, eu vou morrer, eu sei disso,
Então, eu vou seguir a tua palavra. E aquele que se inclina para as coisas do Espírito de Deus, a Bíblia diz, ele se inclinou para a vida e para a paz. Não tem como dar errado. Você será abençoado. Você será abençoada. Você vai ter paz. Você vai ser uma pessoa realizada. Você vai ser uma pessoa feliz. Sabe por quê? Porque Deus estará sobre o comando de sua história. Então, quando Deus disse isso a Moisés, ele estava trazendo a maior de todas as revelações da história, acerca dos acontecimentos a nosso redor. São as nossas decisões. Tudo que o homem semear, será isso que ele vai colher. Sabe, são as consequências. Nós precisamos aprender que não somos fantoches. Nós temos uma alma, um espírito, nós temos o livre-arbítrio, a capacidade que nos foi dada por Deus, que criou todas as coisas que existem, de decidir o caminho que nós queremos. O caminho que nós queremos. Agora, devemos saber o que nos aguarda no fim do túnel. Devemos saber o que nos aguarda no trajeto em que nós estamos escolhendo. Você já pode ter a certeza absoluta disso. Então Deus disse a Moisés, diga a eles que um caminho vai levar à morte, vai levar à maldição. Diga a eles que não há outra opção, vai levar a isso. Não é que eu estou com raiva deles, não é que eu quero o mal deles, não. Se eu quisesse o mal deles, eu matava eles lá do Egito. Aliás, se eu quisesse o mal deles, eu nem ouvia o gemido deles no Egito. Eu nem tinha descido do céu, ô Moisés, para te chamar daquele monte e mandar libertar essa gente. Eu ficava lá no meu trono e deixava eles a própria sorte. Não, eu me importo com eles, eu ouvi o gemido deles, eu ouvi o clamor deles, eu te levantei para libertá-los. Agora tem o seguinte, eles são livres. Agora diga a eles uma coisa, querem outro caminho, vão por ele. Agora avisa o que tem lá na frente. Avisa o que os aguarda. Esse caminho, ele terá a maldição e a morte. Agora, aqueles que escolherem caminhar em minha direção, esse caminho leva a vida e leva a paz. Então, meu irmão, minha irmã, você que está me ouvindo agora em algum lugar e que tenha atravessado momentos difíceis na sua vida. E eu estou falando sério, eu sei que muita gente sofre. E tem chorado. Eu estava me lembrando hoje da vida de um homem que viveu momentos de profunda angústia. O nome dele era Bartimeu, aquele cego lá de Jericó. A história dele é uma história interessante, porque ela se assemelha à história de qualquer um de nós. Talvez não no aspecto do sofrimento, ou seja, a origem do sofrimento. A questão dele é que ele era um homem cego. E por ser um homem assim, ele atravessava não apenas a dificuldade de caminhar pelas ruas, mas ele atravessava a dificuldade para ter uma família, para ter dignidade de vida, para ter um trabalho, não é? Principalmente naquele período da história onde não havia a tecnologia que existe hoje em dia e o respeito pelas pessoas deficientes que existe hoje. Ninguém aprendia a ler em braille, ou as empresas não recebiam nenhuma espécie de recompensa nos seus impostos por contratar pessoas deficientes. De maneira que esse sujeito, ele era um mendigo. A vida dele se resumia em pedir esmolas. E ele assentava-se, alguém o levava e o conduzia e colocava ele numa esquina, na entrada de Jericó. E ele ficava ali,
com uma caneca, esperando que alguém colocasse algumas moedas. Quem sabe alguém passando por ali com um lanche, cortasse um pedaço do pão e desse para ele. Quem sabe alguém passasse e desse uma roupa velha, um casaco velho, alguma coisa assim. E essa era a vida dele. Eu acho interessante quando nós lemos a Bíblia e passamos a entender que nós estamos falando de seres humanos. Não é apenas ler Bartimeu, filho de Timeu, cego de Jericó, estava ali e começou a gritar Jesus, filho de Davi. Nós estamos falando de um ser humano. De um ser humano que tinha sonhos, que tinha lágrima, que tinha choro, que tinha desespero, que tinha angústia, que tinha suas alegrias, mesmo que poucas. E foi justamente essa qualificação de ser humano, todos esses sentimentos embutidos dentro do peito daquele cego, que o fez gritar com toda a sua força: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Sabe, eu vou lhe dizer uma coisa muito importante. Eu quero que você me ouça agora. Preste muita atenção no que eu vou lhe dizer. Não se engane. Nossas atitudes definem nossa vida. Se aquele cego ficasse calado, se aquele cego pensasse assim: olha, se ele quiser, ele que venha até mim. Eu estou aqui triste, eu estou aqui abatido, eu estou aqui sofrido com essa vida miserável, mas ele está por aí pregando, dizendo que ele é o Filho de Deus, que ele ama todo mundo, e ele está curando um bocado de gente. Se ele quiser, ele vem até mim aqui, ué. Ele não foi lá naquele paraplégico do tanque de Betesda? Eu fiquei sabendo dessa história, que tinha aquele sujeito lá, 38 anos! 38 anos paraplégico! Ele disse: se ele quiser, ele vem até mim. Mas o paraplégico não podia andar. O paraplégico não podia sair dali. O paraplégico não tinha nem para quem gritar, porque Jesus não estava ali nas redondezas. Mas a grande verdade, o fato é que Jesus nunca saiu procurando. Exceção feita a esse homem, 38 anos no tanque de Betesda, por razões lógicas e evidentes. Mas Jesus nunca saiu procurando aos leprosos nas grutas da cidade. Nunca saiu buscando os cegos nas encruzilhadas dos caminhos. Mas todas aquelas pessoas que vinham a ele eram curados. Todas aquelas pessoas que se deparavam com ele no seu caminhar, no seu andar, eram curadas. Você observa que as pessoas se arrojavam, ou seja, se lançavam, elas se jogavam sobre Jesus para tocar na sua veste, no seu corpo, na sua pele, no seu cabelo, e todas eram curadas e libertas de demônios só em tocar. Então, por onde Jesus caminhava a graça, a libertação, não é? Se cumpria aquela profecia de Isaías que ele leu lá naquela sinagogazinha em Nazaré: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, e ele me ungiu a libertar os cativos, a proclamar o ano aceitável do Senhor, a abrir a prisão aos presos, a trocar as vestes de angústia, de desespero, por uma veste de alegria, de louvor e de adoração, a retirar o espírito abatido e colocar um espírito de louvor. E Jesus disse: essa profecia hoje se cumpre diante de nós. Por isso, onde quer que Jesus andasse, o milagre estava andando com ele. Sabe de uma coisa? Jesus, certa vez, ele disse uma frase que é extraordinária. E foi justamente essa frase que alguns anos atrás me fez ir a Cristo, aceitá-lo como meu Salvador. Vinde a mim,
Todos vós. É uma decisão que você tem que tomar. É uma decisão diante da realidade da sua vida, dos acontecimentos da sua vida, das suas tragédias, da sua tristeza, da sua angústia. Você tem uma decisão a tomar. Vir a Cristo, ir a Ele. As suas lágrimas, o seu pranto, o seu choro, o seu sofrimento, a tua miséria, não adianta você culpar a Deus por isso. Você não vai fazer com que Deus venha sentir remorso ou pena da tua situação. Você, de uma forma ou de outra, escolheu viver isso. É uma escolha tua, Ele não pode te tirar disso. Ele não quer te tirar disso, porque isso é livre-arbítrio. Ele não vai forçá-lo a sair desse gueto, desse buraco. Mas se você estender a mão, por mais fundo que seja o buraco que você se encontre, a mão de Deus te alcança lá. Basta que você estenda a mão e diga como Pedro, quando estava afundando naquele mar da Galileia, e disse: Senhor, socorre-me, eu não dou conta sozinho. E a Bíblia diz que imediatamente Jesus segurou ele pelas mãos e o levou de volta para o barco. Então, ele disse: vinde a mim, todos vós cansados, sobrecarregados, oprimidos, eu vos aliviarei. E em mim encontrareis paz. Veja isso. Olha só. Não é tudo que você precisa. Em mim encontrareis paz, descanso, alívio para as vossas almas. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim. Porque eu sou manso e humilde de coração. Meu fardo é suave e é leve. Porque, sabe de uma coisa? Esse é o problema. Aqueles que trilham pelos seus próprios caminhos, aqueles que se inclinam para as coisas da carne, para os seus próprios projetos, planos e veredas, ele toma sobre si um jugo, e é um jugo que é pesado. É um jugo, é um fardo que é pesado. É um jugo que é cruel, que é o jugo de Satanás, que é o príncipe desse mundo. Porque você entra debaixo do governo dele. Porque você entra no reino dele, que é o reino da carne, é o reino da rebeldia. É o reino daquele que age pela própria cabeça. É o reino da balbúrdia, da confusão. E aí você toma sobre si esse jugo que é pesado. Sabe quando é que ele chega? E eu quero te dizer isso. Porque às vezes, isso é natural do ser humano. Você, quando está numa situação de tragédia, de desgraça, no leque enorme que existe de todos os acontecimentos em torno da nossa vida, que representem essas desgraças e angústias, você procura ajuda. Você procura alguém que lhe estenda a mão, quem sabe um amigo, quem sabe um parente, quem sabe um irmão, quem sabe um deputado distrital que você ajudou a eleger, ou quem sabe o prefeito, ou você precisa de um emprego, você precisa de um empréstimo, você precisa de saúde, você precisa de alguma coisa. E aí é que você nota que, na verdade, as pessoas que estão ao seu lado, elas não se importam de verdade com a sua vida. Escuta o que eu estou dizendo. Escuta, por mais duro que isso possa parecer, presta atenção, elas não se importam de verdade. Sabe por quê? Porque ninguém a não ser Deus, sabe realmente o grau e a intensidade daquilo que está se passando no teu coração. Da tua dor, o teu sofrimento, a tua angústia, a tua miséria, a tua indignidade. Só Deus sabe o quanto isso é grave, o quanto isso te corrói por dentro, o quanto isso te faz sofrer. As pessoas ao seu redor, elas podem te dar um tapinha nas costas, podem jogar até uma moeda na tua caneta, mas lá no fundo
no fundo, a maioria não quer nem que você mude de vida, quer que você continue dessa maneira. Olha, por mais cruel que isso possa parecer para você, essa é a verdade. E é a verdade que liberta. Porque quando aquele cego ele começou a gritar desesperado, que alguém disse a ele que era Jesus de Nazaré que estava passando ali adiante, que ele começou a ouvir aquele barulho, aquele murmúrio, muitas vozes e passos de uma multidão, e ele agarra alguém pelas pernas e pergunta o que estava acontecendo. E alguém diz: é Jesus de Nazaré. E ele começa a gritar desesperadamente: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Vai gritando, e aquela coisa toda. E as pessoas que davam tapinhas nas costas dele e que falavam: ô céu, toma esse pão, toma esse pão, toma esse bolo, toma essa moeda. Olha, trouxe esse casaco, tá meio rasgado, tá meio assim, até fedido, não é? Mas toma aí para você, não é? Como um ato de compaixão. Essas mesmas pessoas começaram a dar um chute na perna dele, um cascudo na cabeça, e eles diziam: calma, que bagunça, você está criando um tumulto, já não chega essa multidão aí na frente, fica quieto, para com isso. Você vê que não teve ninguém que dissesse: ô servo, agora segura tua hora, eu vou te ajudar, segura aqui, segura no meu braço, vamos lá, eu vou entrar no meio da multidão e eu vou te ajudar. Chegou o fim da tua miséria, o fim da tua dor, eu quero te ajudar, você vai ficar livre disso. Não teve ninguém, meu irmão. Pelo contrário, aquelas pessoas começaram a criticar e começaram a dar cascudo na cabeça dele: cala a boca, você para de bagunça, deixa esse homem passar aí na frente. Na verdade, eles não queriam que a vida dele mudasse. Na verdade, por mais duro que possa parecer, essas pessoas tornam-se uma espécie de símbolo de miséria, símbolo de derrota. E aí, o pior dos pecadores, o sujeito está com a vida toda atrapalhada, quando vê o cego pedindo esmola, diz: bom, eu estou ruim, mas tem gente pior do que eu. Então, até que está ruim, mas está bom. Não? É uma espécie de referencial de miséria. E se eles perderem isso, eles vão descer lá para baixo, no patamar da miséria. Não vai ter ninguém abaixo deles. Então eles não querem que aquela pessoa seja liberta, por mais cruel que isso possa parecer. Você deve lembrar da história do gadareno. E você lembra que quando Jesus libertou o gadareno, em vez daquela gente fazer uma festa, aleluia, o gadareno foi liberto, gente! Acabou aquele negócio de ter que amarrar ele com essas cordas, ele arrebentar e sair pelado pela cidade correndo, gritando igual um monstro: está liberto o homem! Jesus libertou. Não, eles ficaram com raiva de Jesus, ele libertou o gadareno. E agora? E agora? Quem será o nosso referencial de desgraçado, de miserável, de fracassado? Quem vai ser? Vai ser eu mesmo. Porque o gadareno está liberto. Então a grande verdade é que essas pessoas ao teu redor não podem fazer nada, e algumas, na verdade, não é só que elas não podem, elas não querem fazer nada. Elas não vão dizer isso nunca para você. Nunca. Mas elas querem te ver por baixo. Missionário, é verdade? É verdade. Elas querem te ver por baixo. Algumas nada podem fazer e outras não querem fazer. Querem te ver dessa forma. Elas querem continuar caminhando e jogar a moeda na tua caneca. Elas querem te ver nessa situação, sempre precisando delas, sempre precisando da ajuda delas. Elas querem te sentir por cima. Elas querem ter alguém para dar tapinha nas costas e dizer: coitado, miserável, cego. Se você sair daí, eles não vão ter mais essa pessoa e vão perceber que elas próprias são miseráveis, são cegas, estão nuas. O cego tomou uma decisão que nós precisamos tomar constantemente em nossa vida. Diante de todas as eventuais tragédias que possam suceder,
E se você está vivendo uma tragédia na sua vida, se há algo que tem te angustiado, te abatido, te entristecido, você tem procurado ao seu redor a ajuda, o auxílio, a mão estendida de alguém, pare com isso. Seja realista. Seja realista. Mesmo aquelas pessoas boas de verdade, porque elas existem, elas não podem mudar a tua sorte. O máximo que elas podem fazer é te dar um pão, ou manteiga, alguns melhores podem te dar até com mortadela, mas isso não resolve a tua vida, nem que seja presunto, não resolve a tua vida. Não, porque você vai comer e depois vai ser lançado fora, e você vai voltar a ter fome. O único que pode mudar a tua história, o único que pode mudar a tua vida, escuta o que eu estou te dizendo, isso depende de você, não depende dele. O que Jesus tinha para fazer, ele já fez. Não adianta ficar choramingando pelos cantos, o que adianta é você gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, e reconhecer que é somente nele e ele o único capaz de mudar a tua história e de mudar a tua vida de uma vez por todas. Ele vai te tirar dessa lama, desse esgoto. Basta que você coloque toda a tua força nesse grito, como fez aquele cego. Por mais que as pessoas tentassem impedi-lo, criticá-lo, zombar da sua atitude, e dizer para ele que nada ia mudar, que ele se calasse e se conformasse com a sua vida, que era o seu karma, ele gritou desesperado e colocou toda a sua força nesse grito. Até que Jesus parou e ele deixou de atender toda aquela multidão para atender esse homem. E mandou um dos seus discípulos ir até onde aquele homem gritava. E ele se silenciou, porque ele viu que toda a multidão parou e fez um grande silêncio. E ele começa a perceber um homem se aproximando dele. Coloca a mão sobre o ombro dele e diz: cego, tem bom ânimo. Jesus mandou te chamar. E é isso que eu quero dizer para você nessa tarde. Grita. Grita de verdade. Porque não há coisa alguma no céu, na terra ou no inferno que Jesus não seja capaz de fazer e que ele não tenha autoridade para fazer. Seja onde estiver o teu problema, seja onde for o foco, a origem da tua dor, da tua miséria, da tua angústia, da tua tristeza, Jesus tem autoridade, Jesus tem poder. Ele transforma a tua maldição em bênção. Ele transforma as trevas em luz. Ele muda a tua história, como ele mudou a história daquele homem. Por isso, ele perguntou ao cego quando ele estava diante dele: eu ouvi o teu grito, o que tu queres que eu faça? Quem pode falar isso? Em outras palavras, ele dizia: qual o teu problema? Qual a tua dor? Seja o que for, aonde for, no céu, na terra ou no inferno, eu tenho autoridade para mudar e transformar. Apenas diga o que é. E hoje chega ao fim da tua miséria. Grite, meu irmão. Grite, minha irmã. E a tua dor vai chegar ao fim.